Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Devido ao feriado da semana passada, nós não gravamos, então vamos retomar hoje a nossa gravação. Lembrando que nós estamos no capítulo 4, o papel da ciência na Gênese. Estamos no item 3, finalizando o item 3 para adentrarmos daqui a pouquinho no 4. Esse trabalho é conduzido também, o auxílio da nossa querida amiga Lígia, que está aqui ao nosso lado, e já vou pedir para ela fazer a prece de gratidão. Jesus, mestre amigo, com grande alegria iniciamos esses estudos nessa noite. Pedimos o auxílio da espiritualidade amiga, para que possamos aproveitar ao máximo as lições grandiosas que teremos hoje, que possamos sentir e viver tudo que vamos aprender. Clareia, Senhor, o nosso entendimento, fortalece a nossa vontade de seguirmos hoje e sempre, que assim seja. Então, no estudo anterior, nós vimos que os primeiros livros dos povos antigos eram sobre o princípio das coisas do ponto de vista da religião, porque a ciência se baseava somente na análise desse princípio das coisas, que é as leis da natureza. À medida que o homem foi se adiantando, foi penetrando os mistérios da criação, porque as ciências se completam para trazer o conhecimento da história do mundo, vendo toda aquela inter-relação de anatomia, física, geologia, botânica, antropologia, se completando para poder contar a história do mundo. E hoje a gente vai continuar aqui. Por isso, antes que ele entrasse na posse daqueles elementos de apreciação, todos os comentadores da Gênese, cuja razão esbarrava em impossibilidades materiais, giravam dentro de um mesmo círculo, sem dele conseguirem sair. Só conseguiram quando a ciência abriu o caminho, fazendo uma brecha no velho edifício das crenças. Tudo então mudou de aspecto. Uma vez achado o fio condutor, as dificuldades prontamente foram vencidas. Em vez de uma gênese imaginária, surgiu uma gênese positiva e, de certo modo, experimental. O campo do universo se distendeu ao infinito. Acompanhou-se a formação gradual da Terra e dos astros, segundo leis eternas e imutáveis, que dão testemunho bem maior da grandeza e da sabedoria de Deus do que uma criação miraculosa tirada repentinamente do nada, qual mutação à vista, por efeito de súbita ideia da divindade, após uma eternidade de inação. Uma vez que é impossível conceber-se a Gênese sem os dados fornecidos pela ciência, pode-se dizer, com inteira verdade, que a ciência é chamada a constituir a verdadeira Gênese, segundo as leis da natureza. E lembrando que Gênesis é aquele livro de Moisés, primeiro livro da Bíblia, tradicionalmente atribuído a Moisés. E ele narra a criação do mundo, a origem da humanidade, o pecado original, o dilúvio, a Torre de Babel e a história dos patriarcas, que são Abraão, Isaque, Jacó e José, formando a base da história do povo hebreu. Em resumo, a Gênesis é um relato bíblico das origens do mundo e do povo de Israel. E ele fala aqui que agora a ciência é chamada a constituir a verdadeira Gênese segundo as leis da natureza. Exatamente. E isso não diminui, em hipótese alguma, a fala do nosso professor Denis Arribay, não é para diminuir Deus, não. Eleva mais ainda. A história mitológica, a gente já falou isso e volta a repetir, dos 6 dias e do 7º dia de descanso, cada dia desse representa um período. Então a gente não devemos, e começamos a entender isso, não está errado o texto, a interpretação é que estava errada, né? Então foi necessária a ciência chegar ao grau de maturidade lá no século XIX,
final de 17, ali século 19, 18 e 19, onde a ciência começou a fazer tomar um campo maior para poder comprovar o óbvio e começar a estudar a lei da natureza. E quando a gente fala aqui, quando Kardec fala da lei natureza, ele está falando das leis divinas. Quem rege tudo é Deus. Só que ele cria regras, ele cria tempo, ele cria... É igual você olhar para um fruto. O fruto já nasce maduro? Uma árvore já nasce grande? Não, ela vem de uma semente. Então, Deus não atropela as próprias leis. Então, é isso que a ciência foi comprovando. Então, cada dia desse que se refere, a gente vai entender e vai estudar aqui, que são períodos geológicos de bilhões de anos, tá? Bilhões de anos. E volta a repetir, a ciência deixa claro, até porque não é porque ela disse, é isso e pronto. Não. Através de pesquisas, a própria geologia, né, a pesquisa, as escavações vão contando a história. A geologia, as escavações, são livros vivos, contando histórias de um período, de uma raça, de um tempo, de um clima, né? O item 4. No ponto a que chegou no século XIX, a ciência conseguiu resolver todas as dificuldades do problema da Gênese? Não, certamente. Mas é incontestável que destruiu, sem remissão, todos os erros capitais e lançou seus fundamentos essenciais sobre dados irrecusáveis. Os pontos ainda duvidosos não passam, a bem dizer, de questões de detalhes, que a sua solução, qualquer que venha a ser no futuro, não poderá prejudicar o conjunto. Acresce notar, apesar dos recursos que ela tem tido à sua disposição, que lhe faltou até agora um elemento importante, sem o qual jamais a obra poderia completar-se. Ele vai explicar, vamos ver qual é esse elemento. Lançou seus fundamentos essenciais sobre os dados irrecusáveis, né? Irrecusável, porque a ciência ela comprova e contra fatos não tem o que justificar, não tem o que negar, né? Item 5. De todas as gêneses antigas, a que mais se aproxima dos modernos dados científicos, a despeito dos erros que contém, hoje mais do que evidentes, é incontestavelmente a de Moisés. Alguns desses erros são mesmo mais aparentes do que reais e provêm quer da falsa interpretação atribuída a certas palavras, cuja primitiva significação se perdeu ao passarem de língua em língua pela tradução, ou cuja acepção mudou com os costumes dos povos, quer da forma alegórica peculiar ao estilo oriental, e que foi tomada ao pé da letra, em vez de se lhe procurar o espírito. Então, aqui Kardec, em algum momento, ele está desmoralizando o livro de Moisés? Em algum momento, ele está dizendo que o livro está errado? Não. A primeira coisa que ele fala, preste bem atenção, ele diz, alguns desses erros são mesmo mais aparentes do que reais, e provém quer da falsa interpretação atribuída a certas palavras, quando vai falar de dia, cuja primitiva significação se perdeu ao passar de língua em língua. Então, o livro que a gente lê de Moisés, ele está em que idioma? Português. O original foi escrito no hebraico antigo, né? A gente sabe que as traduções, que inclusive a que acabou tomando uma força muito maior, foi a grega, a tradução grega, e foi também traduzido para o latim. Então, a gente sabe que nos processos de traduções, o que a gente consegue achar no idioma, nem sempre a gente tem isso num outro idioma. E, além de tudo, a gente sabe, quando a gente fala do hebraico antigo, a gente está falando que não tem vírgula e não tem ponto. Então, como foi feita essas traduções? Então, é aquilo que Kardec diz. Ou foi uma interpretação equivocada, ou foi uma tradução adulterada, de certa forma. Porque por isso é que todo tradutor, ele é um intérprete, ele também vai interpretar. A tradução é uma interpretação.
para uma determinada língua. Entende? Tem coisas que você diz numa língua que você traduz para mim jaraqui. Né? Como é que eles vão traduzir isso para outro idioma? O que é isso, né? E outra coisa a gente tem que entender. Qual a distância de Moisés para o Cristo a nível de tempo? Gente, quase 1.600, 1.700 anos. Então, quando a gente fala de um livro de Moisés, nós estamos falando, Jesus tem 2025. Soma isso com mais 1.700. Nós estamos falando de quanto tempo já? O livro hebraico, o que eles chamam de Torá, segundo a tradição, eles tinham muito respeito. Então, quando aquele pergaminho ia envelhecendo, com as anotações, eles já renovavam um outro, isso feito pelos escribas, com muito respeito. Então, a organização dos nossos irmãos hebreus naquela época era muito firme e muito respeitosa em relação à Torá. Agora, aí as outras traduções já não sabemos. É essa fala do professor Denizar. Então, em nenhum momento ele diz que os textos estão errados. Ele fala de tradução e interpretação ao pé da letra. Tanto é que ele finaliza, em vez de lhe procurar o espírito, ou seja, tirar o espírito da letra. Um dia é um dia de 24 horas. Tá, mas a gente para pensar, vê em que dia foi criado o sol. O sol não foi criado no primeiro dia, né? No quarto dia. Então, como é que contou os outros dias? Entende? Então, a gente tem que entender que isso é uma metáfora, é muito boa, uma parábola, que a gente tem que interpretar. Tem a história do Adão também, que outro dia uma pessoa estava perguntando se o evolucionismo ia contra a Bíblia. Fala que Deus fez o homem, fez o Adão e soprou nele. Aí eu estava vendo essa questão de tradução, que Adão vem de Adamá. Adamá é argila. Então fez que Deus moldou o homem. Não fez um homem que chamou Adão e soprou no homem. Isso aí seria o Deus moldando o homem. E não nada contradiz, são coisas alegóricas. E o que ele fez no primeiro dia? Criou a luz, né? E o que é a luz? O que Jesus nos orientou? Fazei brilhar a vossa luz. Livro dos Espíritos, questão 23. O que é o Espírito? É uma chama. Uma centelha. E o que é chama e centelha? A luz. É o Espírito que Deus cria. Antes da matéria é o Espírito. E disse Deus, faça-se a luz. E a luz foi feita. Jesus não foi criado junto com o planeta Terra. Jesus participou. E quando a gente fala da criação da Terra, a gente sabe que o responsável está muito claro na obra A Caminho da Luz. Quem quer entender a criação, a história do planeta Terra, lê essa obra, inclusive está no canal, o estudo dela no Ticadinho do Jaraqui. A obra A Caminho da Luz, ela vem nos trazer muito claro isso. Então, o co-criador do planeta Terra é Jesus. Mas a matéria-prima, que é o fluido universal, é a criação de Deus. Por isso, meus irmãos, a Trindade, Deus, Espírito, a luz, matéria, o fluido universal. Então, Jesus manipulou esse fluido para a criação do planeta. Por isso que ele é o governador do planeta Terra. Ele é o co-criador. Ele é as mãos de Deus trabalhando. Vou explicar para vocês, para a gente entender. Se eu tenho aqui uma pessoa passando necessidade, quem é que vai ajudar essa pessoa? Alguém daqui. Alguém. Esse alguém são braços de Deus naquele momento. Deus pede a cada um de nós. Nós temos o livre-arbítrio de dizer, não vou fazer, que é a rebeldia. Então, quando nós não acolhemos, nós estamos desobedecendo a Deus. Então, num grau menor, a gente ajuda nossos irmãos, mas é Deus ajudando
nos utilizando, porque Ele quer que a gente aprenda. Da mesma forma, o nosso Cristo, na condição já de um co-criador, Ele precisa dessa experiência. Então é Ele criando, é Ele fazendo. Então a gente vê que à medida que essa criança, que somos nós, esse ser espiritual vai crescendo, os nossos trabalhos, os nossos afazeres, os nossos deveres também vão se modificando. Você não pega uma criança de 4 anos de idade e dá para ela um trabalho de um adulto. Você vai dar um trabalho que ela tem capacidade de realizar. Então, o trabalho do Cristo é um trabalho de adulto. O nosso ainda é o trabalho de criança. Entende? Então, Ele é o co-criador. Agora, que matéria Ele utilizou para criar tudo isso? Que tudo é fluido. Que matéria Ele utilizou? A matéria que Deus cria. Por isso a Trindade. Deus, Espírito e fluido universal. Deus cria o Espírito, Deus cria o fluido. Nenhum filho de Deus tem capacidade de criar fluido e Espírito. Por isso que Ele é único, Deus. Entende? Entendeu? Por isso que Ele é único. Nenhum de nós temos essa capacidade. Ele é o Deus, Ele é o Criador. Só Ele cria. É tão complexo isso. Gente, você pensa, eu penso, nós pensamos, nós existimos. De algum lugar nós viemos. E eu não posso dizer que eu vim do nada. E eu sou inteligente, o meu corpo é inteligente, o organismo que existe, todos os organismos que existem nessa terra são extremamente elaborados. Logo, essa elaboração tem uma mente inteligente por detrás de tudo isso. Item 6. A Bíblia evidentemente encerra fatos que a razão desenvolvida pela ciência não poderia hoje aceitar, e outros que parecem estranhos e repelentes, porque resultam de costumes que já não são os nossos. Mas a par disso, haveria parcialidade em não se reconhecer que ela contém grandes e belas coisas. A alegoria ocupa ali considerável espaço, ocultando sob o seu véu sublimes verdades, que se tornam claras desde que se desça ao âmago do pensamento, pois logo o absurdo desaparece. Foi exatamente o que a gente conversou, né? Encerrar fatos que a razão desenvolvida pela ciência não poderia hoje aceitar. O planeta foi construído em 6 dias. Hoje não tem mais como, porque se comprova, né? E a própria Bíblia, ela não cita os dinossauros, e eles existiram. Tem fósseis para isso, né? Então, são verdades sublimes contadas de forma alegórica. Até porque Moisés, como um profeta, ele recebeu inspiração para escrever. Existe aí uma dúvida se foi ou não foi se os 5 livros são ou não são de Moisés, né? Não se sabe. Mas seja ele ou outro que tenha feito, foi feito sob inspiração. Por que então não se lhe ergueu mais cedo o véu? De um lado, por falta de luzes que só a ciência e uma sã filosofia podiam fornecer, e de outro lado, pelo princípio da imutabilidade absoluta da fé, consequência de um respeito demasiado cego pela letra, sob o qual a razão devia inclinar-se, e pelo temor de comprometer a estrutura das crenças, erguida sob o sentido literal. Como tais crenças partissem de um ponto primitivo, temeu-se que, se o primeiro anel da cadeia se rompesse, todas as malhas da rede acabassem por se separar. Eis porque, apesar de tudo, os olhos se fecharam. Mas fechar os olhos ao perigo não é evitá-lo. Quando uma construção se inclina, não manda prudência que se substituam imediatamente as pedras ruins por pedras boas, em vez de se esperar, pelo respeito que se infunde à solidez do edifício, que o mal se torne irremediável e que se faça preciso reconstruí-lo de cima a baixo?
ele está aqui refutando justamente a crença. Ciência, livro mosaico, não tem como contestar, vamos avaliar isso, se é de uma forma... por isso que ele diz, de um lado, por falta de luzes que só a ciência e uma sã filosofia não podiam fornecer. Em relação ao Antigo Testamento, ele diz assim, ele diz algo interessante, pelo princípio da imutabilidade absoluta da fé, consequência de um respeito demasiado cego pela letra, então respeito cego, não, mas está aqui, é o livro sagrado, é desse jeito. Até porque o livro que nós estamos falando, ao qual nós estamos falando, é um livro dos hebreus. Não é um livro que era dos cristãos, Era um livro dos hebreus. Então, quem é que tem capacidade para interpretar esse livro hebraico? Os hebreus ou os cristãos da época? Ou até mesmo hoje os católicos? Então, por isso que a gente diz, para a gente estudar o Antigo Testamento, a gente tem que ter pelo menos uma noção básica dos hebreus. Estudar, muitas vezes, até com o rabino, para conseguir entender, porque a interpretação deles, com certeza, não foi a orientação do Ocidente. Não foi a orientação que foi dada pelos então católicos, Porque os cristãos da época, eles conseguiram entender. Porque lembra que os cristãos tinham anotações, não tinha um Novo Testamento, tinham anotações das falas de Jesus, e que aquilo foi replicando em relação aquilo que é direcionado aos discípulos, aos 4 evangelistas. É isso que a gente tem que entender. Então eles movimentavam muito essas anotações que foram feitas das falas do nosso Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, nós sabemos que foi criado por Lucas. Lucas escreveu todo o Atos dos Apóstolos. E na obra Paulo Estevão, a gente vê também que Paulo pediu para que Lucas escrevesse sobre a vida de Jesus. Tanto é que Lucas pesquisou, Paulo já tinha feito também a pesquisa e passou todas essas anotações, essa pesquisa, todas as entrevistas que ele fez, inclusive com Madalena, para Lucas. Ok? Item 7. Ao levar suas investigações às entranhas da terra e às profundezas dos céus, a ciência demonstrou, de maneira incontestável, os erros da Gênese mosaica tomada ao pé da letra e a impossibilidade material de se terem as coisas passado como ali são textualmente referidas. Assim procedendo, a ciência desferiu fundo golpe nas crenças seculares. A fé ortodoxa ficou combalida porque julgou que lhe tiravam a pedra fundamental. Mas com quem havia de estar a razão? Com a ciência, marchando prudente e progressivamente pelos terrenos sólidos dos algarismos e da observação, sem nada afirmar antes de ter as provas na mão, ou com uma narrativa escrita numa época em que faltavam absolutamente os meios de observação. Afinal de contas, quem deve levar a melhor? Aquele que diz que 2 e 2 fazem 5 e se nega a verificar, ou aquele que diz que 2 e 2 fazem 4 e comprova o que afirma? E aí, com quem devemos ficar? Com 5 ou com 4? Vamos para o item 8. Mas objetaram: se a Bíblia é uma revelação divina, então Deus se enganou. Se não é uma revelação divina, deixa de ter autoridade e a religião desmorona por falta de base. Ora, de duas coisas uma: ou a ciência está em erro ou tem razão. Se tem razão, não pode fazer, seja verdadeira, uma opinião que lhe é contrária. Não há revelação que se possa sobrepor à autoridade dos fatos. Incontestavelmente, não é possível que Deus, sendo todo verdade, induza os homens em erro, nem consciente, nem inconscientemente, sem o que não seria Deus. Logo,
Se os fatos contradizem as palavras que lhes são atribuídas, o que se deve, logicamente, concluir é que ele não as pronunciou, ou que tais palavras foram entendidas em sentido oposto ao que lhes é próprio. Então a gente vê novamente ele batendo na tecla que ou é erro de interpretação ou é erro de tradução, mas em nenhum momento ele está falando que o texto está errado, tá? Se com semelhantes contradições a religião sofre dano, a culpa não é da ciência, que não pode fazer que o que é deixe de ser, mas dos homens, por haverem prematuramente estabelecido dogmas absolutos, dos quais fizeram questão de vida ou de morte, sobre hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pela experiência. Há coisas com cujo sacrifício temos de resignar-nos, queiramos ou não, quando não consigamos evitá-lo. Desde que o mundo marcha, sem que a vontade de alguns possa detê-lo, o mais sensato é que o acompanhemos e nos acomodemos com o novo estado de coisas, em vez de nos agarrarmos ao passado com o risco de sermos arrastados na queda. O que ele está querendo dizer? Tem como lutar contra a ciência? Tem como negar o fato? Então é um fato. Os 7 dias não são 7 dias. Deus não estava brincando de barro. Depois ele disse, ele está tão sozinho. Vou pôr ele para dormir, vou tirar uma costela dele e vou fazer uma parceira para ele, né? Então você vê um Deus infantil. Então é metafórico, é uma parábola rica de simbologias, que muito bem estudada, acompanhada muitas vezes por um irmão rabino, por um judeu, aquele que entende a Torá, que sabe interpretar, para que a gente possa entender verdadeiramente o significado disso e não tomar o pé da letra. Por isso Kardec diz, temos que aprender a tirar o espírito da letra. Então o texto está errado? Não. A interpretação, sim. E olha, gente, muitas pessoas foram mortas. Cientistas tiveram que abrir mão do óbvio para não serem sacrificados realmente no período da Inquisição, ali naquele período tenebroso da Idade Média, que começou lá de 500 e pouquinhos da era cristã e foi até 1500 e um pouquinho. Nós estamos falando de 1000 anos de perseguição. Você tem ideia o que é isso? 1000 anos de tortura? Nós aqui no Brasil ainda temos... Quantos anos tem o Brasil? 525. Então ainda falta aí mais 475 para a gente ficar legal. Ainda temos muitas coisas dolorosas no nosso país, né? Há muitos e muitos anos. E parece que a gente ainda vai continuar aí por um tempo, né? Até a gente conseguir. Então o período da Idade Média, de muita tortura, muito sofrimento, muitas guerras, foram 1000 anos. Vamos parar aí, Lígia? Vamos. Foi bom? Bom, né? Estudar assim no ticadinho. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? E quando Kardec fala da lei natureza, ele está falando das leis divinas. Quem rege tudo é Deus. Só que ele cria regras, ele cria tempo. Deus não atropela as próprias leis. Então é isso que a ciência foi comprovando. Então aqui Kardec, em algum momento, ele está desmoralizando o livro de Moisés? Em algum momento ele está dizendo que o livro está errado? Não.
Então, o livro que a gente lê de Moisés, ele está em que idioma? Português. O original foi escrito no hebraico antigo, né? Quando a gente fala do hebraico antigo, a gente está falando que não tem vírgula e não tem ponto. Ou foi uma interpretação equivocada, ou foi uma tradução adulterada, de certa forma. É essa fala do professor Denizar. Então, em nenhum momento ele diz que os textos estão errados. Ele fala de tradução e interpretação ao pé da letra. Tanto é que ele finaliza, em vez de ele procurar o espírito, ou seja, tirar o espírito da letra. O que ele fez no primeiro dia? Criou a luz, né? E o que é a luz? O que Jesus nos orientou? Fazei Brilhar a vossa luz. Livro dos Espíritos, questão 23. O que é o espírito? Uma centelha. E o que é chama centelha? É o espírito que Deus cria. Antes da matéria é o espírito. E disse Deus, faça-se a luz. E a luz foi feita. Jesus não foi criado junto com o planeta Terra. Jesus participou. E quando a gente fala da criação da Terra, a gente sabe que o responsável está muito claro na obra A Caminho da Luz. O co-criador do planeta Terra é Jesus. Mas a matéria-prima, que é o fluido universal, é a criação de Deus. Por isso, meus irmãos, a Trindade, Deus, Espírito, a luz, matéria, o fluido universal. Então, Jesus manipulou esse fluido para a criação do planeta. Por isso que ele é o governador do planeta Terra. Ele é o co-criador. Ele é as mãos de Deus trabalhando. Então, num grau menor, a gente ajuda os nossos irmãos, mas é Deus ajudando, nos utilizando, porque Ele quer que a gente aprenda. Da mesma forma, o nosso Cristo, na condição já de um co-criador, ele precisa dessa experiência. Então, é Ele criando, é Ele fazendo. Então, a gente vê que à medida que essa criança, que somos nós, esse ser espiritual vai crescendo, os nossos trabalhos, os nossos afazeres, os nossos deveres também vão se modificando. Então, o trabalho do Cristo é um trabalho de adulto. O nosso ainda é o trabalho de criança. Então, ele é o co-criador. Agora, que matéria ele utilizou para criar tudo isso? Que tudo é fluido. Que matéria ele utilizou? A matéria que Deus cria. Por isso, a Trindade. Deus, Espírito e fluido universal. Deus cria o Espírito, Deus cria o fluido. Nenhum filho de Deus tem capacidade de criar fluido e Espírito. Por isso que ele é único, Deus. Nenhum de nós temos essa capacidade. Ele é o Deus, ele é o Criador. Só ele cria. De algum lugar nós viemos, e eu não posso dizer que eu vim do nada. Todos os organismos que existem nessa terra são extremamente elaborados. Logo, essa elaboração tem uma mente inteligente por detrás de tudo isso. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Aos amigos espirituais aqui presentes, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro, Senhor. Graça te damos. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.